Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Desejamos mais uma vez oferecer a você uma boa opção de leitura. O livro que nós destacamos hoje traz em seu subtítulo questionamentos que revelam uma permanente preocupação com o que acontece depois da morte. E é justamente sobre estes questionamentos que nós conversaremos com o seu autor, Orson Peter Carrara, que é o nosso convidado de hoje. O título do livro é Morte. O subtítulo dele é O que acontece no momento derradeiro, para onde vamos e quem irá nos receber? Acreditamos que são perguntas que estão martelando aí em muitas cabeças e nós vamos aqui agora tentar ajudá-los a responder, a entender o que acontece depois da morte. Bom, Orson, é um prazer tê-lo aqui conosco, é uma alegria mesmo recebê-lo e para falar de um assunto tão importante. Igualmente, Zilda e telespectadores do Repensar, é uma alegria muito grande estar aqui. O tema parece pesado, mas o objetivo da obra foi exatamente exaltar a imortalidade antes que falar de morte. Exato. Ele fala desse assunto que ainda causa medo, ainda causa um pouco de preconceito, não sei, mas é um mito ainda, né? É muito medo. Existe sim medo da morte. O Espiritismo, com toda a sua fundamentação doutrinária, matou a morte. Mas a morte ainda comove, ainda causa muita apreensão, muito sofrimento, principalmente pelo desconhecimento das leis que regem esse fenômeno natural, biológico, que faz parte da vida. E em função desta necessidade de conhecimento, nós nos predispomos a escrever esta obra. Porque nas nossas andanças por palestras espíritas, de divulgação espírita, temos notado quanta gente sofrendo por causa da morte, em função da separação de entes queridos por esse fenômeno biológico natural. Então, em vista dessa apreensão, dessa saudade doída da pessoa que não retorna, ou mesmo a preocupação com a própria desencarnação, foi com esse objetivo de conforto que fizemos a obra. E hoje a gente vê tanta violência, tantas pessoas morrendo sem motivo, né? Assim, pela própria violência, balas perdidas, assaltos, enfim, que eu acho que esse livro pode confortar muita gente. Porque eu acho que de uma situação de tristeza, até mesmo de tragédia, nós podemos tirar... Podemos tirar ensinamentos. Ensinamentos, e algo de bom. Né? Porque há um conforto muito grande em saber que somos imortais. Isso. Particularmente, Zilda, isso me empolga. Porque imagina você pensar que somos criaturas imortais, que não teremos fim, que as nossas conquistas morais, que as nossas tendências, os nossos gostos, aquilo que a gente luta, permanecerá. Então isso deve ser exaltada, a imortalidade da alma. É que criou-se todo um atavismo em torno da morte, criou-se um aspecto de horror que causa esse medo, essa apreensão. Para onde vou? Normalmente se consolidou na mente humana a questão do céu e do inferno, mas o céu e o inferno são apenas estados conscienciais. Bom, o livro você dividiu em 3 partes. A primeira parte, eu acho que a primeira parte ela já atenua, ela já abranda bastante. O objetivo foi esse. Não é? Porque fala de casos de pessoas que desencarnaram e de como isso aconteceu, né? Vivi muitas situações pessoais em minha vida de contato com a morte. Em situações, exemplos, circunstâncias que me fizeram conviver muito proximamente a morte de amigos, a morte de entes queridos. Então esta experiência, Zilda, me facilitou compreender esse fenômeno com mais abundância, através dos exemplos vividos. Então, a primeira parte, com 10 casos de morte, nós contamos os casos, como você pode ver no livro, e apresentamos esse lado confortador da morte. E assim, mortes de formas diferentes, mas todas consolando, né? Todas mostrando que realmente... Não dói, né? Não dói a morte. Tem um até que fala que não dói, né? A grande preocupação de muita gente é saber se a morte dói. Isso. E nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, que os Espíritos ensinam que a morte não dói. Por um motivo muito simples. O processo de morte, ele é como se fosse um processo cirúrgico. Então a pessoa entra num processo de inconsciência. Quando abre os olhos, já está do outro lado da vida, ou no lado verdadeiro da vida, constatando a realidade da imortalidade. O que me consola, né, nesse assunto é quando eu me recordo, ou quando eu tento me recordar
da hora do sono, né? Da hora que eu durmo. Pois é. A gente não consegue. A gente não determina o horário que dorme. Você não consegue perceber, agora dormir. Não, você não consegue. Quando vê, já foi. Já né? foi. Quer Você dizer, de uma certa forma, entre aspas, a gente morre toda noite. Toda noite. Então isso é confortador. Muito Se você confortador. pensar por aí, você fala, nossa. E a gente entra num estado de inconsciência. Exato. Não é verdade? Pelo menos o corpo, né? É. E aí você mostra, né, o trabalho dos que ficaram, né, a aceitação, a resignação, a vibração amorosa, né, porque você pode ter saudade sem ter desespero. A saudade é normal e a gente deve chorar sim de saudade, mas não de revolta ou de inconformação, porque o choro de revolta e de inconformação é como se fosse um estilete naquele que se foi, enquanto que a resignação ativa de tentar compreender, de aceitar essa ocorrência natural da vida, é um conforto, é como um algodão que alivia aquele que foi e que precisa de um tempo para se refazer também e se habituar a um novo estágio de vida. Tanto que você faz uma analogia com o barco, que é lindo e assim, é uma coisa bela de você Essa história do barco é muito consoladora. Você quer que eu conte? Acho que dá tempo. Vamos Então, contar. a morte pode ser comparada a um barquinho que a gente leva o ente querido na praia e ele embarca no barquinho, vai fazer uma grande viagem e vai para um outro lado distante. A gente se abraça emocionado, vou sentir saudades. Ele embarca no barquinho, o barquinho vai se distanciando da praia, se tornando-se cada vez menor até se tornar um pontinho no horizonte. E a gente se preocupa e chora de saudade. Mas do outro lado, no outro continente, algumas pessoas estão aguardando aquele que retorna, um pontinho no horizonte que vai tomando forma de barquinho até chegar na praia. Aí são os abraços de alegria, que bom que você voltou, que alegria tê-lo de volta, como estão todos lá? A morte nada mais é do que isso. Verdade. Porque existem lágrimas de saudade e existem lágrimas de alegria pela tarefa realizada. Então isso ocorre naturalmente todos os dias. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais dessa forma consoladora de encarar a morte. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Orson Peter Carrara sobre o livro Morte, que tem como subtítulo O que acontece no momento derradeiro, para onde vamos, quem irá nos receber. É um assunto extraordinário. E nós queremos, antes de comentarmos um pouco mais sobre esse livro, queremos convidar você a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Quantas pessoas que não têm a bênção do esclarecimento que nós estamos recebendo aqui com esse nosso convidado e com tantos outros convidados sobre temas importantes da nossa vida. Para que nós possamos chegar a esses lugares com um pouco mais de qualidade, alcançar lugares mais distantes e também levar o consolo, o esclarecimento a essas pessoas, é que nós convidamos você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Faça com que este mundo, que está em um momento de transformação, se transforme mais rapidamente num mundo mais feliz. Colabore. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Orson, vamos falar um pouquinho mais de morte, né? Que, na verdade... É vida. É vida, né? Porque é dinâmico, né? Não existe morte, não existe, né? A segunda parte do livro, a gente falou um pouquinho da primeira parte dos casos, mas a gente até pode retomar, né? Mas a segunda parte do livro, você fala das diferentes situações da morte. Porque são várias mesmo, né? Existe morte de criança, existem suicídios, existem assassinatos, existem doenças, existe a velhice, a guerra, as epidemias. Então, são muitas situações de morte que naturalmente geram decorrências diferentes também. Nós não temos uma morte igual da outra, porque cada pessoa ela traz consigo as suas bagagens, a sua maneira de entender a vida. Então, a passagem para o mundo espiritual e a situação que a pessoa vai viver na vida espiritual depende da sua conduta, do seu comportamento moral agora. É claro que o conhecimento sobre isso exerce uma grande influência sobre a sua estada no mundo espiritual. Mas as suas opções morais, a sua maneira de viver, de encarar a vida, são vitais para que
passagem seja tranquila e a estadia no mundo espiritual também recheada de equilíbrio. Então, quando as pessoas querem uma receita, né, de por que essa situação ou por que de outra situação, isso não existe, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada um tem a sua história. Seria muito interessante, Zilda, que os nossos telespectadores procurassem no livro O Céu e o Inferno aquele capítulo que Kardec intitulou A Passagem. Porque trata exatamente desse momento de passagem da vida material para a vida espiritual. Está no livro Céu e Inferno, com o título A Passagem. É interessante. E assim, sem contar, né, a morte natural, a morte natural, aquela que se... É como um barbante que vai se soltando, né? Não é? É a morte natural. Você vai... Eu tenho um exemplo de vida, na minha própria experiência pessoal, do amigo Augusto Zuliani, que desencarnou com 99 anos de idade. Somos muito amigos, digo assim. E quando eu nasci, ele já tinha 60 anos. E nos tornamos muito amigos por causa da atividade espírita. E com 99 anos ele morreu, não foi doença. Morreu porque os laços foram se soltando. E vivi uma experiência maravilhosa, porque na última noite, o genro dele me chamou com a previsão médica que ele não passaria daquela noite. E foi visitá-lo em sua casa. E nos abraçamos, fizemos a prece juntos, choramos juntos. Foi uma noite emocionante. E ele desencarnou de morte natural. Então, que é uma Pois coisa... é. Todos passaremos Todos por isso, né? passaremos. Outra coisa que também as pessoas se perguntam, né? Por que pessoas boas, né? Que aparentemente, né, para nós aqui, elas são boas, elas fazem a caridade. Por exemplo, você cita o caso da Zilda Arms. Sim, pois né? é. Uma pessoa que trabalhou em favor do próximo. Uma benfeitora da humanidade. Como que morreu de uma forma tão trágica, né? Mas ela não merecia isso. Na verdade, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim, porque a morte faz parte da vida, é um processo natural. Morrer de infarto, de acidente, de bala perdida, de doença, de velhice, tanto faz. Todo mundo tem que voltar um dia de infarto. Quer dizer, isso é indiferente para a alma. O que fica é a essência. Porque diante da inconsciência, a pessoa muitas vezes não vai sentir a morte. E assim, essa coisa, você também dá uma diferença dessas mortes provacionais, mortes expiatórias. É isso? É porque existem os casos de morte, de acidentes, por exemplo, em grandes tragédias, de situações difíceis, que às vezes são situações que o espírito solicitou para passar, para enfrentar algum drama consciencial, ou que a própria vida envia para a reparação consciencial. Então são situações, eu vou dar um exemplo muito simples, de um casal que brigava muito. Eles se brigavam, se agrediam mutuamente, não se davam... E tiveram uma criança. E essa criança morreu de um câncer aos 3 anos de idade. Foi um abalo na família. Mas depois que a criança morreu, esse casal se uniu e criou uma instituição para cuidar de crianças com câncer. Veja que coisa extraordinária. E esse espírito veio para provocar a união do casal que não se entendia. A sua partida, na verdade, foi uma provação para os pais que conseguiram aprender o ensinamento do respeito mútuo e até do trabalho em prol da coletividade. E ele, com certeza, também progrediu porque fez Submeteu-se a essa situação por necessidade que nós não temos como avaliar, como alcançar, mas também não é só por necessidade, às vezes também é por um desprendimento, por amor muito grande aos pais ou a uma causa. Submeteu-se a essa situação de nascer num corpo que viveria apenas 3 anos, como também poderá ser um quadro expiatório. Certo. Então, essas lições são importantes porque nos ajudam a compreender e aceitar com resignação, né, com compreensão mesmo, as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa família, e que antes do conhecimento causa revolta, e depois do conhecimento causa aceitação, conformação. Pois é, Zilda. Né? O livro saiu depois de uma palestra que eu já fazia sobre morte. O livro é consequência de uma palestra sobre morte. Porque eu comecei a perceber, em muitos lugares que eu visitava pelo Brasil, o sofrimento de gente. Quando eu falava da morte e comentava o assunto morte, muita gente no final da palestra vinha se abraçar comigo e chorava copiosamente, de saudade do ser querido que não retorna, daquela ausência doída. Então a gente percebe o quanto este assunto precisa ser comentado, explicado, justamente para a gente ter aquilo que você disse há pouco, a resignação que compreende esses fenômenos naturais da própria vida, da evolução dos seres que estão juntos. Porque tem coisas que a gente não consegue nem conversar a respeito, né? A morte é
o câncer é outro. Sim. Né? São situações dolorosas. Dolorosas, as pessoas não querem falar. Mas é necessário. O não falar, né, piora a sua situação. Piora. Porque você não compreende. Então, você não sabe como enfrentar essa situação, como vivenciá-la de uma forma mais branda, mais suave, enfim. Né? Você veja que a evolução da própria sociedade humana, há uma época em que esse assunto era relegado ao desprezo, à desconsideração, hoje nós já temos todo o cuidado com pessoas portadoras de deficiências. Isso é uma evolução de assuntos que antes eram evitados e agora foram tratados abertamente. E a morte é um assunto que se enquadra também nessa situação, porque não há nenhum de nós que não vai enfrentar a morte própria ou de um familiar querido. Isso faz parte da vida. Isso é fato, né? É fato real, diário, né? Isso mesmo. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais dessa situação que é a morte. Estamos de volta com o Repensar. Nós estamos comentando hoje o livro Morte, o que acontece no momento derradeiro, para onde vamos, quem irá nos receber. E nós estamos conversando com o seu autor, que é o Orson Peter Carrara. Bom, Orson, a gente já falou da primeira parte do livro, da segunda parte. Agora vamos falar um pouquinho da terceira parte, que você intitulou como capítulos, mas é um embasamento mesmo. Na verdade, é todo o embasamento doutrinário das obras básicas, né, que é necessário. A gente está falando tanta coisa, você tem os questionamentos do subtítulo. O que acontece no momento derradeiro? A morte dói? Não, os Espíritos já ensinaram que não dói. Exato. Quer dizer, é um processo de anestesia que despertamos do outro lado. Quem é que vai nos receber? As pessoas com quem criamos vínculos emocionais, com quem criamos laços de afeto ou desafeto. Por isso que é importante termos laços de amizade, de fraternidade desde já, porque são essas criaturas que vão nos receber. Despertarmos gratidão nos corações. Porque se fizermos um comércio mental com criaturas mal intencionadas, são eles que vão nos receber. Exato. E realmente, para onde vamos? São locais que nós construímos com as nossas opções morais. E isso está no embasamento doutrinário. Aqui, né? Você fala de céu e inferno, que você já comentou no primeiro bloco. Que são estados conscienciais. Isso, não tem, olha, você vai para o inferno. Não tem cabimento a gente achar que tem um lugar reservado onde o Pai de sabedoria, justiça e misericórdia vai tacar fogo nos seus filhos. Nem tão pouco imaginar que aqueles que estão em situação boa ficarão em cima da nuvem tocando harpa. Vai tocar harpa 2 dias. Depois vai enjoar. Como é que faz isso? Se a gente pensar, aqui, quando nós estamos encarnados, muitas vezes a gente fala, nossa, hoje eu estou no paraíso, hoje eu estou no céu. O céu é o estado interior. Outro dia você está chateado, magoado, nossa, isso foi um inferno para mim. Ou seja, nós é que buscamos, que criamos essas situações. E esse lugar para onde vamos, Isilda, é um lugar dinâmico, é vida abundante que continua. Então, é como você viveu, é como você vai se encontrar lá. Então, tratemos de, desde já, vivermos dignamente para habitarmos regiões equilibradas e serenas. Agora, uma coisa muito boa que eu vi aqui no livro, que eu que adoro, né, trocar de roupa, é bom ter roupa bem, nova, ter uma roupa nova sempre, né? Você coloca na primeira abordagem desse capítulo, da terceira parte, você coloca assim, como título, Veste que apodrece. É o título de um capítulo. E esta expressão, Isilda, não é minha. Esta expressão é uma resposta dos espíritos a Allan Kardec. Está na questão 196. E os espíritos falam, mas o que é o corpo? Você não veste que apodrece. E isso é uma realidade, porque você sabe que desde que a gente nasce, o corpo já entra num processo que determinará a sua extinção. Porque o corpo físico é uma maquinaria orgânica que tem um tempo determinado. Por mais longa que seja a vida, vai ter um dia que ela se extingue. Fisicamente, se você pensar bem, biologicamente falando, fisicamente falando, todos nós seremos brevemente cadáveres. Certo. Mas nós não somos o cadáver, nós somos a alma que sobrevive à morte. Nós somos imortais. Aliás, por falar em cadáver, Isilda, eu quero sugerir aos telespectadores que vejam o filme A Partida, que não fala de vida após a morte, mas fala do cadáver. E é um filme emocionante. É um filme japonês e que me tocou profundamente. O livro estava pronto para ir para a gráfica, ainda consegui que a editora colocasse uma linha sugerindo o filme. Então, você fala aqui também
nesse capítulo, né, nessa parte do livro, do planejamento da reencarnação, que também é uma coisa que as pessoas ainda não compreendem muito bem. Não se dão conta. Eles ainda acreditam no determinismo, né? Eu tenho que vir para cá para fazer isso e não posso mudar. Nós temos um planejamento Nós temos um geral, planejamento, mas nós não somos máquinas, não somos robôs. Nós temos uma liberdade de ação. E, às vezes nós ficamos além do planejamento e às vezes aquém. Isso não significa que está tudo determinado, porque a reencarnação, na verdade, é uma caridade de Deus para conosco, abrindo-nos infinitas possibilidades de refazer aquilo que não conseguimos fazer ou fizemos mal feito. Certo. No meu livro Reencarnação, que já fizemos um programa aqui sobre ele, nós temos no último capítulo aquilo que chamamos o planejamento reencarnatório, apresentando uma simulação de um planejamento. Então, você também fala de situações específicas, né? De cremação, é nesse capítulo também que você fala? São na parte 2, que vai falar de casos de morte. Tem morte. Cremação, suicídio, morte de criança, velhice, enfermidades. A gente reuniu nessa parte várias situações de morte para justamente, Isilda, tirar o medo da morte. E, aliás, Isilda, eu tenho divulgado em minhas palestras, tenho comentado isso com muito empenho, sempre que o telespectador souber de alguém que viveu a situação traumática de morte em família, um acidente inevitável, um infarto fulminante, o cônjuge que foi embora, o filho jovem que partiu, eu quero sugerir aos telespectadores que adquiram o CD número 17, que tem o significativo título Imortalidade, da série Momento Espírita, editado pela Federação Espírita do Paraná, que é extremamente confortador. Mas tem que dizer, é o CD número 17 com o nome Imortalidade da série Momento Espírita. Porque é um CD que em 16 faixas exalta a imortalidade, extremamente confortador. Exato. Bom, não vamos falar mais, vamos deixar o nosso telespectador ler o livro. Na verdade, ler não, estudar. Porque não é um livro para ser lido apenas, né? Para estudar. Vamos falar um pouquinho agora de como a gente pode ter acesso a você. Porque, não é? Você tem blog, você tem site, é isso? Eu sou bastante virtual, tem muita coisa na internet, gosto da internet. O meu site é orsonpcarrara.com.br. Lembrando que Orson é com S só e N de navio, então tudo junto, orsonpcarrara.com.br. Já o blog, que os internautas poderão seguir, clicando lá no blog, então é orsonpetercarrara, tudo junto, .blogspot.com. orsonpetercarrara.blogspot.com. Muito bom. Ótimo, né? Tem muito material lá e as pessoas poderão acessar. Tem. E tem revistas que você escreve numa porção de... Eu gosto muito de escrever, Isilda. Eu adoro escrever e adoro microfone. Se deixar, fico falando sem parar. Que maravilha. Então, nós já temos uma característica muito parecida. Parecido com você. Nós agradecemos muito a sua presença, né? E sempre que tiver lições novas para nós, muito obrigado, Isilda. Você está convidado a estar conosco. Foi um prazer estar aqui no Repensar. Queremos cumprimentar os telespectadores, a você por esse empenho desse magnífico programa de entrevista que leva a mensagem espírita por toda parte. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para a gente. repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Aguardo você. Até lá.